é o seguinte: não tem mais sentença, não tem mais condenação, não tem mais peso nas costas para aquele que caminha com Jesus Cristo. Não há condenação, porque Ele mesmo nos dá libertação, nos dá uma nova vida do pecado e da morte. Quem governa não é aquela lei que te apontava o dedo o tempo inteiro, e sim a nova vida que Cristo dá. Romanos 8, 1 e 2: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bom dia a todos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre graça e culpa. Como essas duas coisas, como esses dois sentimentos, como essas duas realidades coexistem no nosso coração. A vida cristã é uma caminhada que nos convida a equilibrar o nosso entendimento sobre o que é a graça de Deus em Cristo Jesus e a realidade da culpa, que aprisiona e atormenta a nossa cabeça. Esse é um dilema, esse é uma dúvida, esse é um beco sem saída que todos nós já nos encontramos, com certeza. Como é que eu posso seguir em frente tendo tanta culpa, sabendo que eu já fiz tanta coisa errada na minha vida e não pedi perdão, e ao mesmo tempo que eu sei disso tudo, eu sou chamado a viver uma vida na liberdade da graça de Deus em Cristo Jesus. Como? Como é que eu consigo fazer essas coisas? É uma tensão que existe, que nos faz sentir, que às vezes mexe com o nosso interior, muitas vezes nos atrapalha, mas a resposta a essa pergunta é fundamental para a continuidade da nossa caminhada. Como é que eu consigo viver tendo tanta culpa? Como é que eu respondo à graça? Isso que a gente vai ver hoje, que os nossos sentimentos, as nossas dúvidas afetam tanto a nossa saúde mental, como a nossa saúde física e principalmente a espiritual. Porque às vezes nós ficamos imersos, presos na culpa e não há libertação. Mas essa libertação ela não é encontrada por apenas um autoexame meu, uma introspecção minha, nem uma autojustificação, e sim na graça de Deus. Graça, favor imerecido. Deus me dá aquilo que eu não mereço. Por quê? Porque a culpa é um fenômeno, é um acontecimento universal. Todo mundo tem. Todos têm culpa de alguma coisa. Ela não afeta a gente apenas com transtornos psicológicos, né? A chamada culpa neurótica. Ela é uma experiência diária que todo mundo, como eu acabei de falar, pode ter. A gente vive num sistema de julgamento, onde todo mundo vigia, todo mundo está de olho em você, todo mundo aponta o dedo para todo mundo aponta o dedo para todo mundo julga todo mundo. Pais, amigos, escolas, colegas, a sociedade em si, até seu cônjuge, estão sempre fazendo cobrança. A culpa é sua, deixando a gente cheio de sentimento de inferioridade, de timidez, remorso muitas vezes e de vergonha. Nós temos vergonha. Eu tenho vergonha de muita coisa que eu fiz. Se não fosse o perdão de Deus em Cristo Jesus, a graça dele, eu estaria preso, sucumbido a esses sentimentos de culpa até hoje. Mas há libertação. A nossa mente reage tentando livrar a gente da culpa, jogando ela nos outros. Se eu não estou em Cristo, se eu estou com condenação sobre mim, se eu tenho culpa no cartório. Nossa mente reage, isso é um mecanismo de autodefesa. Eu tento me livrar da culpa, eu aponto para os outros, eu julgo os outros, o culpado julgando o culpado. Para se defender, a gente reage com agressividade, contra-ataca, qualquer preço. Quem que gosta de ter culpa? Quem que gosta de ser taxado de culpado? Isso cria um ciclo implacável e incansável de acusações justificativas. Quem que gosta de ser culpado, né? É a pergunta que eu fiz agora. Mas esse ciclo, ou esse círculo vicioso e viciante, só mascara o problema real. Não se encontra solução nenhuma nisso. A medicina e a psicologia, sozinhas ou unidas, podem até tentar identificar os meus gatilhos de culpa, mas a cura definitiva, em última análise, é espiritual e não mental. O Evangelho de Jesus Cristo mostra para mim, mostra para você qual é a sua culpa. Ela nos confronta. A autoconfrontação, não a autojustificação. E só através dessa autoconfrontação que eu entendo que a graça de Deus em Cristo Jesus me traz perdão e libertação. Essa é a única força capaz de libertar das amarras, das correntes do pecado, do remorso, da culpa
me fazer, te fazer viver de forma livre e autêntica. Quando eu entendo, quando eu escuto essa mensagem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, eu começo a entender a minha realidade, escrava do pecado. E isso pode me impactar, mas eu sei de uma verdade: a graça de Deus é muito maior que todas as minhas culpas, que todos os meus pecados. Hoje a gente está falando e vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente vai explorar como a graça não apenas cobre a nossa culpa, mas também transforma o nosso modo de viver, o nosso ser, e nos incita, nos impele, nos obriga, nos constrange a viver de maneira diferente, permitindo que a gente tenha uma vida plenamente nova em Cristo Jesus. Isso inclui pensamentos, atitudes, ações, o meu falar, como é que eu me comporto. A graça envolve tudo, ela abrange tudo. A primeira verdade que a gente vai falar hoje é sobre a realidade da culpa. Eu preciso reconhecer, em primeiro lugar, que o pecado não é apenas um conceito teológico. É uma realidade que afeta todos nós, em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, 23, ele vai falar assim, ó: todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, né? Todos precisam, porque todos pecaram, todos vivem nas trevas, se não há Jesus Cristo para iluminar o caminho. A culpa pode nos fazer sentir perdido e isolado. A culpa cria uma barreira entre nós e Deus. Isaías 59. As vossas iniquidades, os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Deus não ouve você se você está em pecado. Não adianta, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, eu estou pecando, Senhor, mas você está na série, você está construindo o seu próprio castelo, que é de areia, na verdade, né? Que uma hora vai à ruína. Isso se torna uma bola de neve. A situação vai ficando cada dia pior, cada vez pior. Chega uma hora que não tem mais controle sobre isso. Mas a história, e graças a Deus, não termina aqui. Há uma segunda verdade, a maravilhosa graça de Deus. A boa notícia é que mesmo diante de todos esses pecados, mesmo diante das trevas, mesmo diante da culpa, a graça de Deus brilha mais intensamente em nós, mais e mais, até se tornar dia perfeito. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A graça é o favor imerecido que eu recebo de Deus, que me torna aceito e amado, apesar de todas as minhas falhas, apesar de toda a minha culpa. A graça é um convite, aliás, para eu deixar essa culpa para trás e entrar no relacionamento onde eu sou transformado integralmente e progressivamente. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais definido por um relacionamento, por um passado, pelo meu erro. Eu sou definido pela graça que me foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus, graça, ela pega as vidas e paga as nossas culpas. A graça de Deus pega as nossas vidas e paga as nossas culpas. Ela não apaga o passado, mas usa nossas experiências para mudar a nossa fé e o nosso caráter. Está pago, está consumado, tetelestai. Foi paga toda a dívida em Cristo Jesus. Então, quando eu entendo que a maravilhosa graça de Deus me condiciona a isso, me dá essa possibilidade, eu passo para a terceira verdade, que a liberdade só é em Cristo Jesus, só há liberdade em Cristo Jesus. Verdade e liberdade. Quando Paulo diz que já não há condenação, já não há mais sentença para aquele que está em Cristo Jesus, ele está me anunciando, está te anunciando uma verdade libertadora. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas é um chamado à santidade. Eu não estou liberado para que haja mais graça, eu pecar mais, para que haja mais perdão. A minha responsabilidade como cristão, como filho de Deus, como alcançado pela graça, é viver em resposta, dar resposta a ela pela minha santificação. O que eu falo, o que eu assisto, o que eu acesso, é para a glória de Deus. Essa é a vida cristã normal. Tudo que é comais, que é bebais, ou tudo que você faça para a glória de Deus. Se eu realmente entendo o que Cristo fez por mim,
Eu sou motivado a viver de maneira que honre aquilo que foi feito na cruz. Essa é a minha resposta à graça. É viver de maneira condizente, liberto da culpa. Então agora é só viver direito. Essa liberdade que é me dada em Cristo Jesus me constrange, me leva a viver de uma forma diferente, pela graça e sem a culpa do pecado. Já não estou mais sob o domínio do pecado. Vamos agora falar de algumas aplicações práticas em relação a isso tudo que eu disse agora. Primeiro, reflita sobre a culpa. Reserve um tempo para confrontar a culpa na sua vida. Autoconfrontação. Pergunte a si mesmo. Pergunta para você mesmo. Que erros que ainda me prendem? O que tem me afastado da presença de Deus? O que tem me direcionado para outra coisa? Ore, peça sabedoria a Deus e traga isso na sua mente. Peça pela graça dele. Aceite a graça, né? Pergunte a si mesmo, que erros me prendem? Enxergue seus erros, verbalize seus erros e aceite a graça. Muitos de nós continuam correndo atrás de aceitação, correndo atrás de aprovação. Mas lembre-se que a graça de Deus é acessível em Cristo, você é aceito em Cristo. Tenha ousadia e coragem para trilhar esse novo e vivo caminho. Coragem, mudança de vida. 360, não, 180. 360, você para no mesmo lugar. Seja agradecido pelas bênçãos e livramentos que você tem recebido. Seja agradecido. A gratidão blinda o nosso coração contra o descontentamento. A maioria das vezes a gente não faz nem ideia do quanto a gente está sendo guardado por Deus e quantos livramentos Deus tem nos livrado. Demonstre isso na sua vida ajudando os outros, tendo empatia, tendo altruísmo, mas acima de tudo tendo amor. Cultive a intimidade com Deus, aprofunde o relacionamento com Deus através da oração e da palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, eu conheço o amor dele e mais eu entendo a graça. Como é que eu vou saber da graça se eu não leio a Bíblia? Para a gente concluir, lembra sempre que a graça de Deus não é apenas uma doutrina, não são apenas palavras, mas é uma experiência viva e transformadora. Apesar das minhas culpas, apesar das suas culpas, apesar das nossas culpas, nós somos acolhidos, nós somos perdoados e capacitados a viver em liberdade. Não importa quão profundo ou quão longe você foi, quão profundo seja o peso da sua culpa, a graça de Deus é sempre mais profunda e mais poderosa, sempre. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a gente possa viver como pessoas libertas da condenação, que a gente possa refletir a graça de Cristo em nossas vidas, para espalhar isso, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. Quando nós somos confrontados com a culpa, que a gente sempre se lembre da grandeza da graça e comece a viver a sua plenitude. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Fiquem com Ele. Lumen de Lumis, a palavra de Cristo em nós e por nós. Não para aparecer, mas que Cristo apareça.